Você gostaria de saber por que é importante escolher um método de pesquisa e qual é o momento melhor, o momento exato para fazer essa escolha? Mas se você quiser saber mais acerca destas perguntas, então assista o nosso vídeo na íntegra. Meu nome é Cristina Godoy, eu sou docente da USP há mais de 9 anos e estou aqui no canal da Monografia Perfeita para solucionar as principais dúvidas acadêmicas para o desenvolvimento de seus TCCs, monografias em geral, como dissertações, teses, para o desenvolvimento de artigos e muito mais. Bem, nós estamos falando hoje sobre método de pesquisa. O método é fundamental para que você tenha um sucesso necessário na sua pesquisa científica. Aliás, uma pesquisa só poderá ser considerada como científica se houver um método adequado. O método é o caminho para se alcançar o resultado pretendido. Se você escolher o método errado, talvez você não chegue ao resultado que você deseja na sua pesquisa. Então, quando você estiver realizando, desenvolvendo o seu projeto de pesquisa, ou mesmo se você vai protocolar um artigo científico em uma revista científica, quando você estiver arquitetando como vai ser a estrutura do seu artigo científico, você precisa saber qual é o método. E qual é o melhor momento para escolher o método? A partir do momento em que você definiu quais são as etapas da sua pesquisa. Quando você descobrir quais são os objetivos, tanto gerais como os específicos, que você pretende atingir na sua pesquisa, você estará apto ou apta para escolher os métodos. Por quê? Porque para cada um dos resultados que você deseja atingir na sua pesquisa, você empregará um método. Às vezes, 2 métodos, você precisa fazer a seleção correta para conseguir o resultado necessário para a finalização da sua pesquisa. Então, suponhamos, a primeira fase você pretende fazer uma comparação entre 2 institutos do direito. Na primeira fase da sua pesquisa, para mostrar o panorama de tal instituto no nosso direito brasileiro e no direito da common law, por exemplo, na Inglaterra, no Reino Unido. Bem, então você vai usar o quê? O método comparativo, você vai comparar. Claro, eu estou falando muito simplista o que é o método comparativo, mas você vai comparar os institutos, fazer aquela grelha de comparação típica do método comparativo para que você mostre quais são as semelhanças e quais são as diferenças do método. Bem, excelente. Depois desse passo, você pretende fazer análise de um caso para conseguir verificar quais são as especificidades daquele caso e conseguir obter algumas generalizações em relação a esse estudo para compreender melhor o seu problema de pesquisa. Então, nesse caso, o que você vai fazer? Você vai aplicar o método indutivo, né? Você vai começar do particular e depois caminhar para o geral. E assim por diante, você vai verificando cada uma das etapas da sua pesquisa e vai selecionando qual é o método. Por isso que é muito importante você conhecer os métodos de pesquisa, saber o que é metodologia, para você saber empregar de forma correta, saber qual é o tipo de pesquisa. É uma pesquisa qualitativa, é uma pesquisa quantitativa, é uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa descritiva. O que eu vou fazer? Qual é o tipo de pesquisa? Portanto, quais são... Assim que eu selecionar o tipo de pesquisa, eu vou também saber quais são os conjuntos de métodos que geralmente são aplicados naquele tipo de pesquisa. Por exemplo, na pesquisa qualitativa, nós utilizamos diversos métodos. Nós utilizamos, por exemplo, o método biográfico, o método tipológico, o método funcionalista. Então, quer dizer, eu sei que naquele arranjo existem várias possibilidades, então vai depender dos meus objetivos. Numa pesquisa bibliográfica, eu uso muito método dedutivo, uso muito método indutivo, comparativo. Então, quer dizer, é importante determinar tipo de pesquisa e quais são os métodos aplicados. Não se esqueça que se você for elaborar um artigo científico, sempre terá que existir um tópico
destinado ao desenvolvimento do método daquele artigo. Em seguida, você vai apresentar os resultados obtidos. E quando você apresentar os resultados obtidos, precisa ser na mesma ordem de apresentação dos métodos. Você começou com o método comparativo, você demonstra quais foram os resultados decorrentes deste método comparativo, para que exista a sequência exata entre o que você apresenta e o que você obteve como resultado. Então, isso é fundamental para que seu artigo seja aprovado, por exemplo, numa revista científica. Se você estiver fazendo um artigo na modalidade TCC, é fundamental que você discorra, inclusive na introdução, qual é o método, quais são os métodos aplicados. Lembre que nós podemos, inclusive tem uma sequência de vídeos, podemos classificá-los entre métodos de abordagem e métodos de procedimento. Geralmente os de procedimento são utilizados em conjunto, são variados, e já o método de abordagem às vezes é selecionado apenas um para dar sequência ao desenvolvimento da sua pesquisa. Dominar os métodos é fundamental para que você consiga obter o resultado da sua pesquisa, para que você consiga ser aprovado ou aprovada. Uma pesquisa sem método é uma pesquisa vazia, é uma pesquisa não científica, pois você começou a pesquisar o quê? Quais foram os seus critérios para a seleção de obras, da bibliografia? Necessita de um método para você saber quais são as obras selecionadas. O que você pretende investigar, né? O recorte do problema-chave, tudo isso exige um método. Então, o sucesso da sua pesquisa depende da escolha correta do método. Por isso, não deixe para escrever sobre método e metodologia no seu projeto de pesquisa de uma forma leviana, colocando, às vezes até copiando de um colega. Reflita acerca do que você está apresentando no seu projeto. Principalmente foque quais são os objetivos, tanto gerais e específicos, que eu apresentei no meu projeto de pesquisa. Porque aí sim você vai saber como que você vai fazer a seleção, a coleta de dados, a coleta de informação, a análise, a interpretação para obter os resultados necessários. Bem, pessoal, espero que eu tenha ajudado no vídeo de hoje, que você tenha compreendido a importância do método de pesquisa, qual é o melhor momento num projeto de pesquisa a definir o método de pesquisa, os métodos de pesquisa. E se você gostou deste vídeo, como eu sempre peço, curta, comente, compartilhe, para a gente é muito importante saber a sua opinião. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.